Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aqui Tem História com Newton Sidney. Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e venha fazer parte da nossa história. Aqui você vai assistir contos, lendas, histórias, metáforas e entrevistas. E hoje eu tenho um entrevistado. O meu entrevistado de hoje é José Rodrigo, 79 anos, metalúrgico, aposentado. Seja bem-vindo ao canal Aqui Tem História. Mas antes de iniciar o assunto, porque o nosso assunto hoje aqui é política, vamos estar falando. Tem muita gente que não gosta, mas eu vi uma frase da Bárbara interessante essa semana, que ela disse assim, que quem não se interessa por política será dominado pelos políticos. Mas antes de nós iniciarmos, eu tenho um desafio aqui fazer. É do seu tempo. Tem uma música chamada Interesseira. O senhor lembra quem canta? Eu lembro quem canta. E, inclusive, é uma música que marcou história. Ela é interpretada por Anísio Silva. Uma música sentimental, uma música romântica, uma música que marcou muito. E ela serve para orientar, porque interesseiro, irmão, não é só mulher, não. Tem muitos interesseiros. Inclusive na política, né? Foi gravado, exatamente, foi gravado por Anísio Silva, o ano? 1958. Exatamente. Mas vamos iniciar o nosso assunto aqui, falando de política. A minha primeira pergunta, eu estava lendo algo a respeito dos 64, a chamada tomada, o regime militar de 31 de março de 64. Eu não era nascido, mas eu procuro sempre estar bem informado a respeito dessas coisas. Eu li algo da esquerda da brasileira e eles dizem que todas as medidas de Jango foi para beneficiar a população pobre. Segundo eles, aí a elite se revoltou e aplicou o golpe. Só que tem uma controvérsia, porque se as medidas do Jango foi para beneficiar a pobreza, a classe pobre, por que o pobre foi para a rua? Que em São Paulo deu 500 mil de pessoas na rua, no Rio de Janeiro 1 milhão de pessoas estavam na rua. Mas a minha pergunta é, o senhor acha que foi um golpe ou um contragolpe? Eu acho que foi um contragolpe, porque, na verdade, o Jango estava querendo implantar mentira, que é o trabalho da esquerda para enganar a população. Foi realmente um contragolpe. Essa história de que Jango estava aplicando o comunismo, é velho? É verdade. O Jango, ele tinha uma infinidade muito grande com o Fidel Castro, com Che Guevara e com todos os autoridades dos países comunistas. O regime militar, ele durou até 84, 85, não é isso? 85. 85, que teve as diretas já. Que, inclusive, não há de comparar a população de 64 nas ruas com a de 84, 85, né? As chamadas diretas já. Mas a minha pergunta é, de 64 a 85, como que era o Brasil? O Brasil, eu te falo com sinceridade, porque eu sou testemunha vivo disso. Nesse período, eu estava trabalhando na Feira dos Produtores, aonde está hoje situado ali aquele complexo de rodoviária
e aquele terminal do metrô ali. E esse período foi um período maravilhoso. Foi um período onde você tinha segurança. Você poderia andar a qualquer hora da noite. E se você fosse abordado, você mostrava o documento real, que era a carteira assinada, a carteira profissional assinada. E você não via bandido na rua. Você não via delinquente na rua. Não tinha essas cracolândia malucas que existe hoje. Na verdade, era um país promissor, cheio de promessas, cheio de segurança, em que a população, tinha todo o prazer de sair e de voltar sem medo de nada, porque a segurança era plena em todos os sentidos da nossa vida. Vamos falar dessa coisa direita e esquerda. Eu acho a direita tão fragilizada. Por exemplo, alguns políticos no regime militar que foram exilados, por exemplo, Fernando Henrique, José Serra, eles tiveram que sair do Brasil devido ao regime, só que quando eles voltaram como políticos que foram eleitos em nome da direita. Não é de uma certa forma, uma direita fragilizada? Ou o senhor acha que o povo é que não tem conhecimento? Eu creio que falta muito conhecimento do povo, porque a esquerda, ela tem diversas caras. Você vê que quando foi implantado o regime militar, o governo militar ficou 4 anos, depois teve um sucessor. Eu não me lembro agora o nome do governo militar, mas eu sei que o segundo governo militar, ele teve que colocar o AI-5. Por quê? Por que ele colocou? Porque tinha um Congresso enraizado com a aparência do mal. Porque o governo militar foi implantado, mas não foi destituído o Congresso. Então, no segundo governo militar, ele aplicou o AI-5, ele destituiu o Congresso para que o governo pudesse trabalhar, porque eles não desistem de aplicar as suas armadilhas. Eles são astutos e eles sempre estão preparados para implantar o regime ao qual não agrada a população brasileira. Esse nosso, atualmente, o regime, o Estado Democrático de Direito, a nossa democracia, você acha que a democracia favorece mais a classe política ou a população? Na verdade, o Newton Sidney, não existe democracia. Nós somos escravos. A democracia existiu no período militar em que eu disse que eu sou testemunha vivo. Eu fiquei 5 anos trabalhando lá na Feira dos Produtores e eu lidava em Belo Horizonte, ia para os bancos, para os cartórios, fazia todo o trabalho do comércio o qual eu trabalhava e eu tinha liberdade. E hoje não. Hoje não existe democracia. Nós somos aprisionados, porque nós ficamos em casa porque não temos segurança. E as autoridades constituídas, na verdade, quem manda no nosso país hoje são os políticos e os juristas. Porque, infelizmente, o nosso governo ele não tem liberdade para fazer aquilo que ele quer fazer e que precisa ser feito. Uma das coisas, o Newton Sidney, a família. Eles querem destruir a família de todo jeito. Se não tiver família, não tem sociedade. Se não tiver família, não tem um povo que quer implantar um segmento ao qual começou lá nos princípios do mundo. E hoje você vê que eles não desistem de destruir a família. Mais uma pergunta. Em 2002, o senhor foi um militante do PT, o senhor fez campanha para o Lula. Em 2006, o senhor já rompeu.
Por que o senhor rompeu com o PT? Na verdade, eu fui enganado. Eu tinha o Lula como uma pessoa pobre que veio do interior lá do Nordeste, que estava trabalhando na área metalúrgica, e poderia olhar para o lado do povo pobre, do povo sofrido. E na primeira eleição dele, eu votei. Mas acontece que as pessoas não conseguem enganar para sempre. E chegou a hora em que ele mostrou o lado dele, com aquele mensalão, ao qual foi implantado Lula, Zé Disseu e aquela turma de Nuno Soares, que era tesoureiro do PT, e deram um rombo na Petrobras, um rombo escandaloso. Então eu não esperei o segundo mandato do Lula. Eu vi que ali era uma pessoa egoísta, uma pessoa falsa, e uma pessoa que não tinha condições nenhuma de ser o presidente do Brasil. Você acha que ele enganou o povo? Ele enganou o povo. E por outro lado, eu quero dizer para você com toda sinceridade, nós temos uma mídia nesse país nosso que é falsa, que é fingida, nós pagamos um preço muito caro por causa dessa mídia. Os meios de comunicação, eles são terríveis, ele engana o povo e o povo está sendo enganado até hoje. O senhor rompeu no mensalão. Mas em 2006, o Lula foi eleito no segundo mandato. Por que o senhor acha que a população não rompeu igual o senhor fez? O povo brasileiro, eu creio, que não está preocupado com o futuro de cada um. Está muito preocupado com as suas vaidades, muito preocupado com os seus programas, com os seus status, porque a gente observa, muitos estão ali vendo uma novela, acabou a novela, passa um horário político, eles desligam a televisão e vão embora. Eles não interessam estudar, eles não interessam buscar conhecimento e procurar saber quem governa esse país. Nilton, uma das coisas mais sérias que nós temos nesse país é uma eleição. Um voto tem um peso muito grande. As pessoas estão votando em candidatos porque ele é bonito, como foi Fernando Collor. Pessoas estão votando em candidatos porque ele tem uma oratória boa. E não pode ser assim. Nós temos que examinar, nós temos que conhecer por que no Congresso eles não abrem mão do voto, não deixam implantar o voto distrital. Porque se tiver o voto distrital, você vai conhecer seu candidato no profundo. Mas como é um candidato estranho, desconhecido, ele vai agariar votos para todo lado. E isso aí o povo está sendo enganado e precisa alguém despertar para essa verdade, porque nós estamos sendo massacrados pelos políticos e pelo judiciário. Agora, na eleição de 2018, teve muitas famílias que brigaram, romperam uns com os outros, ficaram inimigos, exatamente por causa dessa coisa direita e esquerda. E sua família ficou unida. Não houve esse tipo de problema. O senhor conseguiu, nos seus discursos, o senhor conseguiu convencer sua família que a esquerda, ou que o PT, aquele que o senhor fez campanha, no caso em 2002, o senhor rompeu quando descobriu ali o mensalão, mas muitas famílias não teve essa oportunidade de se unir em favor de uma causa. Eu quero perguntar aqui mais uma pergunta sobre o Supremo. O que o senhor acha do Supremo? O Supremo, como já diz muitas autoridades, é uma organização criminosa. O Supremo, eles trabalham em favor de bandidos. Eles trabalham em favor das pessoas ruins. Eles soltam bandidos, eles soltam
criminosos, eles soltam ladrão e prende as pessoas de bem. Mas acontece que tem um porquê disso. O Supremo, ele foi colocado ali, a maioria dos ministros, pelos governos de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique, que todos esses governadores, eles têm um vínculo com a esquerda. A esquerda engana, a esquerda é mentirosa. O povo precisa despertar para essa verdade, porque se você não despertar, nós vamos se tornar um país como a Venezuela. Eu tenho observado a vida daquele povo da Venezuela. A fome é negra, viu? A fome é muito triste. A miséria, a pessoas lá naquele país estão passando um tributo muito grande. E uma das coisas que o brasileiro não sabe, e que precisa saber, que no período da enganação do Lula, o sistema prisional brasileiro, ele aumentou 60%. Porque ele fala aquilo que é a mentira e consegue enganar os outros. Você ouviu o discurso do Lula, você fica encantado, mas aquilo é tudo da boca para fora. Lá no fundo, ele tem outros pensamentos. Eles pensam só neles. Dos 11 ministros, 7 são colocados pelo PT. Lula e Dilma, são 7. Imprensa. Qual o papel da nossa imprensa? Você acha que eles dão uma boa informação? Porque as maiores informações, os maiores acontecimentos no Brasil foram anunciados pela imprensa. Você acha que a imprensa de hoje, ela faz presta um bom papel para a sociedade ou ela causa um mal à sociedade? A imprensa nossa, ela deixa muito a desejar. Você vê que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Cada ministro, ele tem 222 funcionários. Eu nunca vi, nem no rádio, nem na TV, isso ser publicado. O Supremo Tribunal Federal tem uma despesa de R$500 bilhão por ano. Eu nunca vi uma imprensa mostrar isso para o povo. A imprensa esconde tudo, até porque o PT dava muito dinheiro para a imprensa. A Globo é uma que era uma emissora favorecida, protegida. Tanto é que hoje eles levantam contra o Bolsonaro. Então o povo tem que deixar de ouvir essa imprensa mentirosa, essa imprensa fajuda. Procura a rede social, procura o canal do YouTube, tem muita notícia boa, tem muitos canais bons, mas deixa essa imprensa de lado, porque ali só rola mentira e está enganando muita gente. Eu quero encerrar aqui a entrevista fazendo uma espécie assim, de um ping-pong contigo na nossa democracia, com os nossos ex-presidentes e atual presidente. O primeiro presidente da atual democracia foi o José Sarney. Lógico que o Tranquilo Leve foi eleito, mas quem governou foi o Sarney. Com uma só palavra, defina o governo Sarney. Sarney levou uma infração a 84%. Estava destruindo a nação. Fernando Collor. Fernando Collor, a nora a cunhada do Fernando Collor, falou que a mãe dele disse que ela tinha um filho que era auditor e tinha um filho que era mentiroso, que é o Fernando Collor. Até porque o Pedro Collor foi assassinado. Com uma só palavra,
Itamar Franco. Honesto, transparente, eu confiei nele. Fernando Henrique. Falso, enganador, traidor e mentiroso. Lula. Não tem nem palavra. Dilma. Não tem adjetivo. Nem Dilma também não tem adjetivo. Temer. Temer deixou muito a desejar. Pelas suas falcatruas, porque foi muito desonesto também. E o atual presidente? Tem boas intenções, Boas intenções. mas não está sendo deixado para trabalhar. Eu queria dizer para você o seguinte, que o nosso país é promissor, um país rico, um país que tem uma riqueza imensa, é invejado por muitos países, mas só que o político está destruindo a nossa nação. O mal do nosso Brasil é o político. E o que eu queria só endossar isso aqui. O povo brasileiro devia despertar para essa verdade. Para que 513 deputados federais? Sendo que nos Estados Unidos tem 400 deputados federais. Uma população bem maior. E a população é muito maior. 350 milhões, no Brasil são 210 milhões. Então, agora para que essa mordomia, avião, piloto, carro, um monte de coisa. No Senado também é a mesma coisa. O povo tem que sair na rua e obrigar, pelo menos a mídia, a poder mostrar a verdade para o povo não ser enganado. E outra coisa, o tempo está um pouco curto, mas eu vou só te dizer, se Lula fosse um presidente que fosse nacionalista, patriota, ele não ia expandir essa Bolsa Família a ponto de pagar 39, 49 bilhões de Bolsa Família por ano. Ele estava gastando isso. Ele ia implantar creches para essas mulheres que têm crianças, trazer empresa de fora, dar serviço para o povo, porque o crescimento da nação ele está imbuído em trabalho. E a partir do momento que está trabalhando, as pessoas estão crescendo. E quando a pessoa está trabalhando, ele está com sua mente pura, sadia, saudável, porque ele está ganhando o fruto do seu trabalho para o seu sustento. Quero te agradecer pela entrevista. Não esqueça de uma coisa, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e venha fazer parte da nossa história. Um abraço. Obrigado.